Bom dia, queridos internautas. Com muita alegria, iniciando mais um Almoçando com Jesus e Kardec. Este programa é um programa do primeiro seu Noroeste, do estado do Rio de Janeiro, e é uma parceria com o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, de Campos dos Goitacazes. O programa é um programa de entrevistas e hoje, novamente, temos aqui o nosso irmão, nosso companheiro querido, Marcos Demar, que nós já passamos imediatamente para que ele possa fazer a sua apresentação e as suas palavras iniciais. Marcos. Gonzaga, meu querido amigo, irmão de doutrina espírita, muito obrigado por este convite, estarmos aqui. Um abraço a todos aí do seu, ligado a Itaperuna e toda a região noroeste, ao pessoal do IDEAC, do Campos dos Goitacazes, e, claro, a todos que estão nos acompanhando, e que até o final possamos estar aqui envolvidos em vibrações de amor e de paz com o nosso Mestre Jesus. Muito bem. Ô Marcos, eu queria alertar os nossos queridos internautas que hoje não tem aquela pergunta quem é o Marcos Espírita, porque o Marcos Demário já esteve conosco no de julho. Se você, né, pretende conhecer um pouquinho mais do Marcos Espírita, vá lá no programa do dia 7 de julho e assista novamente o Marcos Demário. Sempre é muito bom ouvir o Marcos. Vocês que estão assistindo o programa pela primeira vez, vocês que estão ouvindo o Marcos pela primeira vez, vão ter a oportunidade de entender por que a gente diz isso. Porque o homem, ele realmente ele é educador, ele é espírita, ele consegue, né, fazer com que a gente entenda a doutrina de forma muito fácil, muito leve, né? E, bem, você, querido internauta, não sabe qual o tema da manhã de hoje. O tema da manhã de hoje é reencarnação. Por que nós vamos trabalhar no mês de dezembro reencarnação? Na verdade, eu não sei se eu posso garantir isso, mas de todas as pessoas, mas algumas pessoas a gente já viu espíritas que às vezes balançam um bocadinho quando fala reencarnação, né? Dá uma balançada. Estamos dizendo de todos, mas a gente já viu isso. Então, eu achei interessante trazer esse tema para o mês de dezembro e a gente vai trabalhar aqui com o Marcos. Futuramente nós teremos o Márcio e a Rosa, a gente vai ter outros companheiros também falando para nós um pouquinho sobre reencarnação. Mas, ô Marcos, a gente já pode começar, né? Não tem aquela pergunta chata de quem é o Marcos, porque alguns até se perdem um pouquinho nas suas próprias histórias. Ver é muito bom, principalmente momentos belíssimos da nossa vida. Ô Marcos, a gente sabe a dificuldade para o não espírita, né, acreditar em reencarnação. Nós vamos tentar hoje dar uma ajuda a esses irmãos, né, que quiserem, para ver se eles conseguem entender um pouquinho mais sobre a reencarnação. Mas a gente queria saber o seguinte, falando em reencarnação, a gente sabe que explica todos os fatos, são muitos fatos, não, explicam todos os fatos, inclusive que quem não acredita em reencarnação não consegue explicação, né? Quem acredita na unicidade da existência, automaticamente tem dificuldade para entender e parte para o mistério, né? Isso é mistério.
Ô Marcos, por que há tanta desigualdade no mundo, que é um dos fatores que quem não acredita em reencarnação fica com a cabeça dando voltas? De onde vêm as aptidões individuais? E existe karma? Com essas três perguntas, quase que você fala o tempo todo do nosso, se você quiser, né? Tá certo, Gonzaga, tá certo. Realmente são três perguntas que nos levam a muitas reflexões, não resta dúvida nenhuma. Para situar, então, aqueles que estão nos acompanhando no pensamento espírita, primeiro, nós precisamos lembrar que para falar de reencarnação, precisamos falar antes da alma. Porque se eu não acredito na alma, ou seja, que eu sou uma alma, claro, uma alma imortal, não tem realmente como falar da reencarnação. Porque a reencarnação supõe o nascer de novo, ou seja, da alma que eu sou e que não morre, voltaria, né? Volta ao mundo terreno num novo corpo. Então, é essencial nós discutirmos aqui a alma, antes de mais nada. Aliás, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, lá em O Livro dos Médiuns, ele diz que diante de um materialista, diante de um ateu, a primeira coisa que nós precisamos fazer é levá-lo a essa concepção da alma, a ele pensar, pelo menos, nessa possibilidade. E o pensamento tem que ser racional, que é o caso do pensamento espírita, porque para nós a alma não é um fantasma, não é uma sombra, não é nada indefinido. A alma é a individualidade que pensa, que sente, que é pré-existente a esta vida e que é sobrevivente à morte. A alma veio do mundo espiritual, a alma retorna ao mundo espiritual. E foi criada por Deus para fazer o seu próprio progresso diante da lei de evolução e chegar à perfeição. Então, essa concepção da alma começa, então, a fazer com que entendamos a reencarnação. E, a partir daí, já podemos começar a responder a sua primeira pergunta. Por que existem tantas desigualdades no mundo? Porque alguns nascem sadios, outros já nascem doentes. Porque uns apresentam um bom desenvolvimento intelectual, enquanto outros apresentam graves problemas, graves deficiências no campo cognitivo, e assim por diante. Como explicar que pais têm um primeiro filho sadio, dito normal, vem o segundo filho, também sadio, tranquilo, sem nenhum problema. Aí vem um terceiro filho, e esse terceiro filho apresenta um distúrbio, uma disfunção, seja neuronal, seja mental. Como explicar isso? Os pais são sadios? São. Avós paternos e maternos são sadios? São. Os dois primeiros filhos são sadios? São. Como que esse terceiro filho vem com problemas? Como explicar isso? E aí é que entra a chave da reencarnação, aliada à imortalidade da alma. Bom, o que acontece, então, na explicação espírita? Como nós somos almas imortais destinados à perfeição, a perfeição não pode ser feita numa única existência. E isso todo mundo sabe, né? Nesta existência aqui presente, onde nós estamos, por mais esforços que possamos fazer, será impossível conhecer tudo, saber tudo e se aprimorar em tudo. Não tem como. É impossível.
Como que eu vou saber tudo de física, de química, de biologia, de história, de geografia, de artes, culturas, numa única existência? Não tem como. Então, a lógica nos diz que precisamos ter várias existências e vamos nos completando de existência em existência. Ou seja, para o Espiritismo, todos nós já tivemos várias existências anteriores a esta, como teremos ainda algumas outras tantas existências aqui na Terra, depois desta. É da lei divina, porque também acreditamos que Deus é o Pai e Criador de tudo, e que tudo é regido pela sua lei. Então, é da lei divina, é da vontade de Deus que sejamos responsáveis pelos nossos atos. Porque nós somos dotados do livre-arbítrio, dessa faculdade, dessa liberdade de fazer escolhas. E que, portanto, se cometemos o mal numa existência passada, nós teremos que arcar com as consequências disso numa existência posterior. Então, o espírito que reencarna trazendo problemas no seu corpo, ou vindo com problemas mentais que não estão localizados no cérebro, porque hoje a ciência sabe que muitos transtornos mentais nada tem a ver com o cérebro. O cérebro em si é sadio. Então, o transtorno mental, na verdade, pertence ao espírito, à alma. Então, provavelmente está trazendo do passado na forma de uma expiação. E, claro, uma prova para os pais, que sempre tem ligação com esse espírito lá de outras existências. Aí nós temos uma explicação que é lógica e que consegue realmente explicar. Essas desigualdades também acontecem no aqui e agora. O Espiritismo não descarta o hoje, não joga tudo para existências passadas. Quando estudamos, por exemplo, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, as causas das aflições, nós vamos lá descobrir, com Allan Kardec, que existem as causas anteriores, essas que eu acabei de citar, né? Ou seja, que carregamos as consequências do que fizemos em existências passadas, mas existem as causas atuais das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas desigualdades, que estão ligadas ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa imprevidência, que causam, por exemplo, a injustiça social, a miséria, as doenças. Então, somos nós no aqui e agora. Então, nem sempre ligado a existências passadas. Mas, se somos causadores no hoje da dor e do sofrimento, vamos responder por isso perante a lei divina, porque as existências são solidárias entre si. Mas aí agora, continuando aqui a responder às suas indagações, Gonzaga, vem aquela coisa, bom, mas como que eu posso saber isso? Onde tem uma prova sobre essas coisas que você está explicando à luz do Espiritismo? É aqui que nós entramos na questão das aptidões inatas e também as tendências de caráter. É uma questão apenas de nos autoanalisarmos, olharmos para nós mesmos. E nada melhor do que começar a fazer isso olhando para uma criança. Porque a criança revela os seus pendores, as suas habilidades. E ela revela muitas vezes essas habilidades, conhecimentos, tendências, muito cedo. Tão cedo que, na verdade, a educação familiar não conseguiu exercer a influência. Ou seja, a criança, que é um espírito reencarnado, já traz isso com ela. Ela traz essa habilidade, ela traz essa ideia inata,
ela traz essa tendência de caráter espontaneamente, naturalmente com ela. E, às vezes, nos surpreende de forma até profunda, porque você fica assim, meu Deus, como é que pode? Imagine, Gonzaga, e todos os nossos telespectadores, você viu uma criança de 2 anos de idade, apenas 2 anos de idade, pega o celular da sua mão e você só fica olhando. Ela vai lá, já sabe que tem que deslizar o dedo na tela, que existe lá um código de segurança, já puxa o aplicativo tal, ou abre lá o YouTube, já sabe lá pedir o desenho, né, colocar lá, e você só fica olhando. Ela tem 2 anos, 3 anos de idade, e já está lá dominando tecnologia, como se conhecesse aquilo, ó, há muito tempo. E você, que está aqui com a sua idade mais avançada, está olhando e está lá pensando, meu Deus, eu nem sabia que existia esse aplicativo no celular. E ela já está ali, ó, teclando, mexendo, deslizando o dedo e fazendo e abrindo. É que o espírito já veio preparado, né? Já está trazendo essa tendência. Agora, cuidado, precisamos olhar bem a questão das tendências de caráter. Porque essa inteligência, claro que muito nos encanta, mas, ao mesmo tempo, esse espírito que está aí na fase da infância, ele sabe obedecer, ele compreende a necessidade de respeitar os direitos dos outros, ele sabe lidar com os limites, porque aí nós entramos no campo, então, da educação moral. Então, tendências, aptidões, pertencem ao espírito. Ele já está trazendo. Obviamente que aqui na Terra, a partir dos pais e depois na escola com os professores, e, claro, na sua vivência social, ele vai desenvolver isso cada vez mais, ele vai educar isso cada vez mais. E aí nós entramos na sua terceira pergunta, a questão do karma. Normalmente, quando nós usamos essa palavra, nós usamos assim, a expressão mais ou menos assim, quando a pessoa está sofrendo, né? Esse é o seu karma. Ou seja, que ela tem que sofrer, porque ela está trazendo isso lá das suas existências passadas e ela tem que sofrer as consequências, seja lá do que ela fez lá no passado, e isso não tem remediação, não tem o que fazer. É o karma, ou seja, já estava escrito e não tem mais solução. Bem, esse não é o pensamento espírita. Tanto que, aliás, nós espíritas, muito pouco, utilizamos essa palavra karma, justamente para não dar confusão. O pensamento espírita é sempre ligado à lei de evolução. Se eu tenho expiações a passar aqui na Terra, mas essas expiações é para que eu possa fazer a reparação de coisas que eu fiz em existências passadas. Portanto, ao reparar, eu consigo, então, solucionar isso e evoluir, progredir. Então, não existe nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de sofrimento que seja imposto por Deus e seja irremediável, que não há o que fazer. Deus nos ama, não quer o nosso sofrimento. O reencarnar é ter nova oportunidade para dar continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, nós podemos entender o karma enquanto aquela expiação pela qual nós temos que passar, mas não como algo irremediável, sem solução e que eu não possa minimizar. Pelo contrário, posso sim. E tudo depende da minha resignação, da minha fé, da minha força de vontade, utilizando o livre-arbítrio
até mesmo para me superar, colocando esse meu querer, que é uma força divina, em ação. E Deus, que é justo, não permitirá que eu continue sofrendo se eu estou passando muito bem pela expiação e pela prova e dando mostras, não apenas do meu arrependimento, mas de que eu estou realmente reparando o meu passado através da prática do bem e do amor nesta atual existência. Por isso que nós temos que corrigir uma frase que é muito popular, que se diz assim: ah, aqui se faz, aqui se paga. Mas aí entra o espiritismo e diz assim, não, não é bem assim. Olha, aqui, de fato, se faz, mas aqui se repara, porque é a lei de evolução. E é assim, então, que o espiritismo explica todas essas questões, né, das desigualdades, das aptidões e também do karma. Eu espero ter respondido satisfatoriamente. Ô Marcos, a minha internet não está muito boa, então está dando umas falhas aqui, mas deu para entender bem. Você falou que o Espiritismo não descarta o presente, né? O hoje. E quando você fala sobre desigualdade, né? Nós temos muita desigualdade provocada pelos nossos atos, ainda desta vida, né? Do homem, né? Em si. Porque Sim, ainda temos muito. é isso, Gonzaga, exatamente isso. Aqui na atual existência, nós somos provocadores de muitas dores, de muitos sofrimentos. Então, é falso, é equivocado tentar explicar todas as coisas jogando tudo para as vidas anteriores, para as vidas passadas. Não, o Espiritismo também nos alerta dos cuidados que temos que ter aqui. Porque se na existência passada você teve livre-arbítrio para cometer o mal, é óbvio que você tem esse livre-arbítrio para cometer o mal de novo aqui nessa existência. Assim como você teve o livre-arbítrio anteriormente para fazer o bem, você continua tendo o livre-arbítrio para fazer o bem nesta existência. Então, nem todo sofrimento, nem toda desigualdade tem a ver com as existências passadas. Muitas coisas acontecem no hoje por causa do nosso orgulho e também da nossa imprevidência. Vamos lá. As leis divinas, a gente sabe que tem uma lógica, né? Fantástica, né? Uhum. A reencarnação tem essa lógica? Você já até falou um pouquinho sobre a lógica, né? Boa pergunta, Gonzaga, muito boa mesmo. Né? Aqui, nós precisamos também colocar a todos que estão nos acompanhando a visão que o Espiritismo tem de Deus, que é muito diferente da visão do catolicismo, do protestantismo e do judaísmo, porque a questão do Deus único vem lá do judaísmo. Mas a visão espírita é muito diferente. Para nós espíritas, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é o criador de tudo. É um ser perfeito e que possui, no mais alto grau que possamos conceber, todas as virtudes. Portanto, Deus é infinitamente bom, justo. Essa é a visão que temos de Deus. E que não se confunde
conosco, seres humanos, porque Deus é o ser incriado, é o ponto de partida da vida. E Deus está presente em tudo através das suas vibrações de amor. Então, muito diferente do Deus guerreiro, do Deus vingativo, do Deus antropomórfico, ou seja, a imagem e semelhança dos homens, como o famoso retrato do velhinho de barbas sentado num trono ladeado de anjos. O Espiritismo não tem essa visão. Então, com essa visão do Deus, o ser supremo e perfeito, nós concluímos que a sua lei, chamada lei divina ou lei natural, ela tem que ser perfeita, porque o Criador é perfeito. Se o Criador é perfeito, tudo que sai dele, automaticamente, tem que ser perfeito. E aí entra a reencarnação na lei divina. A reencarnação é lógica? Bem, aqui eu vou lembrar um episódio acontecido numa festa de aniversário. Olha só que coisa interessante. Era a festa de aniversário de uma querida amiga espírita. Eu compareci à festa com muita naturalidade. Chegou uma hora que fizemos uma pequena roda. Os conhecidos que eram espíritas e que estávamos na festa, e justamente o bate-papo foi sobre reencarnação. Um senhor, que depois eu fiquei sabendo que era tio dela, ele estava próximo, aí ele entrou na nossa conversa e disse assim: olha, eu estou ouvindo vocês falarem desse negócio de reencarnação. Eu não acredito. Para mim, isso é a maior mentirada que existe. Aí eu olhei para ele e disse assim: bem, vamos fazer o seguinte, só para nós pensarmos aqui. Vamos tomar a reencarnação como uma hipótese, como um talvez. Então, dentro desse raciocínio, veja bem, se a reencarnação existisse, se a reencarnação fosse verdade, o senhor não acha que, nesse caso, ele explicaria muitas e muitas coisas da vida humana? Aí ele parou, pensou um pouco e deu a seguinte resposta: bem, se a reencarnação existisse, se realmente ela fosse uma verdade, sim, ela explicaria muitas coisas. Então, disse eu, por que a reencarnação não pode ser, então, uma verdade? Mas vamos parar por aqui, porque é só para pensar. Nada mais do que isso. Porque, de fato, Gonzaga, a reencarnação é um pensamento lógico. Por que a morte vai acabar com tudo? Porque eu nunca mais poderei amar as pessoas que eu amo. Ou as pessoas que já partiram pela frente através da morte não poderão continuar a viver e continuar a me amar. Porque eu, chegando agora no final da vida, estou aqui fazendo uma tomada de consciência, me arrependo disso ou daquilo, porque eu não terei mais tempo para poder reparar. Ou seja, um tempo no depois da morte, e por que não, então, numa nova existência, já que eu estou tendo esta, por que não posso ter outra? Então, quando você coloca a reencarnação, desse ponto de vista da imortalidade da alma, você percebe que tem toda a lógica do mundo, que ela está de acordo com a lógica divina, com a perfeição da sua lei. Por isso, Jesus, nosso mestre, nos disse: é preciso nascer de novo. E ele tem razão, porque com a reencarnação eu posso continuar o meu progresso, eu posso reparar os meus erros, eu posso fazer novos aprendizados, eu vou me desenvolver em áreas que eu não me desenvolvi ainda. Então, sim, a reencarnação está dentro da lógica da lei divina, que pede
e nos aponta que precisamos chegar lá na perfeição. Então, está dentro da lógica. Ô Marcos, o que nós podemos falar a respeito do esquecimento do passado, que é também um tabu, né, para algumas pessoas. Se eu vivi, por que que eu não lembro? Né? Por que isso? Você poderia abrir para nós um pouco mais? Claro, claro. Realmente esse é um questionamento que muitas pessoas contrárias à reencarnação fazem. Ele pode dizer, tudo bem, estou ouvindo você falar, aí em nome do Espiritismo, o que você está falando até tem uma certa lógica, mas vem cá, se realmente eu tive outras existências, e esta é só mais uma, porque, como vocês dizem, né, eu estou aqui reencarnado, como que eu não me lembro de nada? Está aí a prova que a imortalidade da alma e a reencarnação é um erro, porque se eu tive outras existências, eu deveria lembrar delas. Bom, qual é a explicação que o Espiritismo dá a isso? A explicação é a seguinte, eu vou dar isso conforme um exemplo, ok? Um exemplo. E eu vou me situar neste exemplo, eu, o Marcos Demar. Vamos fazer aqui um faz de conta, que isso aqui é apenas um exemplo, que eu, Marcos Demário, vivi lá na Idade Média, e vivendo lá na Idade Média, exatamente na época em que foram criadas as cruzadas. E as cruzadas foram criadas para a retomada da Terra Sagrada, da Terra Santa, da Palestina, onde o nosso mestre Jesus viveu. E as cruzadas tinham por missão expulsar os povos infiéis, ou seja, muçulmanos, islâmicos, daquela região, para que a cristandade tomasse conta daquela terra sagrada. Então, neste faz de conta, digamos que eu estive, então, numa dessas cruzadas, e as cruzadas foram atos bárbaros, né, foram terríveis, com milhares de gente morrendo nos campos de batalha, e digamos que eu estava lá como um europeu, né, lutando lá nas cruzadas, um cristão, né, e passando a espada na cabeça dos meus irmãos muçulmanos, e utilizando inclusive da crueldade. E morri também no campo de batalha. Bom, agora eu aqui estou. Uma nova encarnação aqui no Brasil, nascido no século XX, vivendo também aqui no século XXI. Como eu iria conseguir viver aqui e agora, como Marcos Demário, né, com essa minha personalidade, se eu tivesse a lembrança dessas atrocidades que eu fiz e assisti lá na Idade Média durante as cruzadas? Eu simplesmente não conseguiria viver, eu ia ficar louco se eu tivesse a lembrança desse passado. Então, o esquecimento do passado é bênção divina. Agora, entendamos que essa memória das existências passadas, ela não está perdida. Ela está no chamado superconsciente, que é o porão da nossa memória espiritual. Então, eu não sei exatamente nem quem eu fui e nem o que eu fiz em existências passadas, mas posso me analisar através das minhas tendências e das minhas ideias. E aí eu tenho uma visão panorâmica daquilo que provavelmente eu fui, ou pelo menos eu fiz, e do que eu preciso fazer aqui para me melhorar. Porque essa é a grande chave. Eu tenho que me melhorar. Por isso, Chico Xavier tem aquela frase famosa: se não podemos voltar ao passado para refazê-lo, podemos, no hoje, iniciar a construção
do nosso futuro mais feliz. Então, o esquecimento do passado é bênção divina para que possamos aqui, nesta encarnação, assumindo a nova personalidade, conseguirmos, então, dar continuidade ao nosso progresso e aos aprendizados que precisamos realizar. Marcos, uma das outras coisas também que bate um pouco, né, é viver com o inimigo. Não é o inimigo de hoje, que acaba sendo pela dificuldade de relacionamento quando a gente já teve uma, digamos, né? Esse viver com o inimigo também diríamos assim, ele encontra um reforço na reencarnação, viver com o inimigo, principalmente o esquecimento do passado, né? Com o esquecimento do passado. O que você pode falar para nós sobre isso? Porque o próprio mestre disse, né? Amai os vossos inimigos, né? Não é isso? Exatamente. Então, sinal que nós vamos estar com eles aí. Pois é, bem que todos nós gostaríamos de estar vivendo só com os amigos, com aqueles que nos amam. Mas a nossa condição evolutiva ainda não permite isso. Todos nós, num grau maior ou num grau menor, todos somos ainda espíritos imperfeitos, e principalmente do ponto de vista moral. Então é muito difícil que tenhamos apenas amigos. Se nós não somos ainda nesta encarnação grande coisa a nível moral, nós podemos imaginar o que éramos em existências passadas. E não é fácil você compreender e perdoar a quem lhe fez o mal. Então, é natural que ainda tenhamos inimigos. Mas lembrando que antes de serem nossos inimigos, eles são nossos irmãos. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos somos criados por Deus e, portanto, todos nós somos irmãos. Não podemos exigir dos outros que consigam, quer estando no mundo espiritual ou estando aqui encarnados, que eles consigam, de uma hora para outra, nos perdoar, nos compreender e se solidarizar conosco. Porque se hoje nós somos vítima, é preciso lembrar que ontem, nas existências passadas, possivelmente, nós é que fomos o algoz, ou seja, fomos nós que fizemos o mal a ele. Agora, o que Deus quer é que nos reconciliemos uns com os outros com base na lei de amor. Então, se estamos aí endividados uns com os outros, a reencarnação vai propiciar o nosso reencontro aqui na Terra. Agora, esse reencontro pode ser feito de 1000 maneiras diferentes. Nós podemos reencarnar como irmãos, sim. Como pais e filhos, também é possibilidade. E vai por aí afora. Para ilustrar aqui, nós temos um caso que, se não me engano, ele é relatado pelo espírito Humberto de Campos, através do nosso querido médium Chico Xavier, que é de um espírito que, aqui no Brasil, ele foi fazendeiro, senhor de escravos, quando tínhamos, né, a escravização negra, negro-africana aqui no Brasil, e ele tinha sido um senhor, assim, muito mau. Ele tinha sido muito ruim. E ele não poupava os escravos, ele era odiado por uma grande maioria. Aí ele desencarna. Depois de muito sofrimento, ele começa, então, a implorar a Deus, começa um reequilíbrio, e ele começa a se preparar para uma nova encarnação. Compreendendo melhor os mecanismos da lei divina, ele chega para o instrutor espiritual dele e diz assim: bem, eu sei que vou ter que sofrer muito nessa próxima encarnação, porque
centenas dos meus ex-escravos continuam sofrendo muito aqui no mundo espiritual e sei que muitos deles me odeiam e vão me perseguir. Provavelmente eu sofrerei, né, o chamado processo de obsessão. Não é isso mesmo? O instrutor espiritual olha para ele e diz assim, não, nada disso vai acontecer. Você vai reencarnar bem, vai ter uma vida boa, mas vai ter que cumprir uma missão. E aí ele não entendeu. Ué, eu fui tão mal na outra existência. E por causa das minhas maldades, estou cheio de inimigos. O senhor está dizendo que eu vou ter uma vida boa, tranquila, e que ainda vou cumprir uma missão? O senhor está falando de mim mesmo ou está falando de outra pessoa? Ele falou, não, estou falando de você. Mas que missão é essa que eu vou ter que cumprir? Ah, é porque você tem que reparar o que você fez nesse passado, não é mesmo? Então, você vai ter uma bênção divina. Como você agora está com novas disposições e compreende melhor os mecanismos da lei divina, você vai ter uma vida boa, bons pais, que vão reforçar, então, os seus bons sentimentos. Você vai conhecer o Espiritismo e vai chegar uma hora da sua vida que você estará ligado a uma instituição beneficente. E essa instituição beneficente vai precisar que você assuma a sua direção. Essa instituição beneficente será um orfanato. E você vai ter que dedicar a sua vida ao orfanato. E sabe quem serão as crianças que você vai ter que amparar no orfanato? Seus ex-escravos. O que Deus quer é que você repare o seu passado de maldades como fazendeiro com muito amor a eles que estarão no período infantil e vão passar pelas suas mãos. E se você dedicar amor, educá-los, você irá automaticamente resgatá-los e reparar todos os seus débitos do passado. Agora prepare-se, porque muitas dessas crianças, que são as suas vítimas do passado, reencarnarão com muito ódio no coração, com muita revolta, serão as chamadas crianças difíceis, problemáticas, mas você terá tudo na vida para poder dirigir a instituição, cuidar delas até o final da sua existência. Mas, Gonzaga, olha que coisa maravilhosa que o Espiritismo nos dá, não é mesmo? As 1000 maneiras pelas quais nós podemos reparar o nosso passado e continuarmos o nosso progresso. E aí nós só temos que agradecer a Deus pela bênção da reencarnação que cobre a multidão dos pecados, na medida em que realmente nos dedicarmos ao bem e ao amor. Tudo isso que eu estou falando aqui nada mais é do que o ensino do Espiritismo, que é um ensino calcado na observação dos fatos, no pensamento lógico, que pesquisa a realidade da vida espiritual através da mediunidade e outros fenômenos, porque o Espiritismo também é uma ciência, e aí, então, nós temos toda essa explicação muito lógica sobre a reencarnação. Ô Marcos, poderíamos dizer que a reencarnação é uma forma de Deus demonstrar quanto Ele nos ama? Bem, eu tive uma amiga que também conhecia o Espiritismo e que ela não concordava com isso, porque ela dizia que não tinha nada pior na criação divina do que ter que viver aqui na Terra. Né? Isso era a consideração que ela fazia. Mas eu gostava muito quando ela fazia esse tipo de consideração, porque dava a oportunidade de conversarmos para entender o amor divino, a bondade divina sobre nós através da reencarnação. De fato, viver
aqui na Terra, neste atual momento, não é fácil. Nós estamos vendo que nós ainda temos guerras, ainda temos miséria, ainda temos epidemias, temos corrupção, temos crises econômicas, ainda temos muita violência, enfim, todos nós conhecemos todos esses males. Mas também temos coisas maravilhosas, lindas, muito boas acontecendo aqui na Terra, entre todos nós, os seres humanos, nós que somos os espíritos reencarnados. E, na verdade, a reencarnação é a demonstração patente do amor de Deus por nós, da bondade divina. Primeiro porque a reencarnação nos dá a oportunidade de reparar o passado e hoje construirmos um futuro melhor. Segundo, porque a reencarnação nos oportuniza continuarmos o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. E terceiro, isto aqui também é muito importante, a reencarnação é aquela chance, aquela oportunidade que o pai sempre dá ao filho. Bem, você errou. O que eu quero é que você se conscientize que errou. E mais do que isso, que você precisa reparar o erro. E reparando o erro, não mais cometê-lo e pegar o caminho do bem. Como que Deus vai propiciar isso a nós, os seus filhos? Nos dando a oportunidade da reencarnação. Porque se foi aqui na Terra que eu cometi o erro, é aqui na Terra que eu tenho que repará-lo, aprendendo cada vez mais a amar o meu próximo. E aí, lembrando que você já trouxe para nós aqui, quando Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para fazer esse aprendizado. Por isso, então, sim, a reencarnação é a demonstração prática da bondade e do amor de Deus sobre todos nós, os seus filhos. Ô Marcos, nós estamos já chegando ao final. Nós sabemos verdadeiramente a importância da reencarnação em nossas vidas para que a gente possa recuperar, né? Recuperar, quitar dívidas, avançar, não é isso? Eu acho que isso é importante. Mas sabemos que não é uma minoria, né? Não é uma minoria, né? Que a maioria acredita na reencarnação, ainda que não seja da forma como nós acreditamos, mas acredita que de alguma forma se volta a viver. É isso. Mas como é que nós poderíamos explicar para alguém, depois de tudo isso que você falou, que ainda continua lutando? É deixar que ele avance ou é tentar explicar para ele, né, que ele acredite? Porque eu acredito que também seja uma questão de não que a gente seja mais evoluído, mas de avanço num determinado sentido da encarnação, né, da sua evolução, que facilita, num piscar de olhos, entender a reencarnação, enquanto que outros pedem provas, né, que não vão acreditar nelas, se elas acontecerem. Então, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você, se você pudesse falar um pouquinho ainda mais sobre isso. Eu não sei se eu deixei claro o que eu gostaria, mas falar sobre reencarnação para nós é muito importante, porque
tem um outro fator também, né, que você pode até desmistificar aí para nós. Eu acredito na reencarnação, mas eu sou preconceituoso, eu sou um indivíduo que maltrata aquelas pessoas que estão ao meu redor. Bem, a reencarnação não vai me trazer de volta aquilo que eu fiz para o meu semelhante. Então, se eu acredito na reencarnação, eu preciso ter essa mudança de comportamento com relação ao meu semelhante. Mas a gente vê ainda alguma dificuldade com referência a isso, né? Eu compliquei mais um pouquinho para você, né? Sabe, Gonzalo, essa dificuldade que muitos têm decorre porque estudam a reencarnação apenas e tão somente do ponto de vista intelectual e científico. Mas diante da reencarnação, você não pode ficar apenas diante de um conhecimento, apenas diante de um estudo de ordem acadêmica, diante das provas possíveis. Não. Diante da reencarnação, você precisa se deixar levar para fazer a tomada de uma nova visão da vida. Você, diante da reencarnação, você tem que mudar valores. Você tem que trabalhar a sua consciência, porque a reencarnação me lança na alma imortal, me lança na criação divina, me lança na lei de evolução, me faz um mergulho, né, no intercâmbio entre a dimensão espiritual da vida e a dimensão material. Ou seja, diante da reencarnação, tudo muda. Tudo muda. Eu não posso ficar impassível do mesmo jeito, apenas estudando a reencarnação e sempre a colocando como uma hipótese, ou pelo menos como um conhecimento que não me melhora. Mas a reencarnação tem que me melhorar, porque se eu acredito nela, é claro que eu acredito que no depois da morte eu vou continuar vivo, e continuando vivo vai chegar uma hora que eu terei que voltar aqui à Terra para ter uma nova existência. O que Deus quer é que eu me melhore, e não que eu repita erros do passado ou fique sempre do mesmo jeito. Então, essa é a compreensão do Espiritismo. Então, aqueles que estão aqui nos assistindo e que ainda têm dúvidas sobre a reencarnação e que querem provas em cima de provas, ou se satisfazem simplesmente em dizer, eu acredito sim na reencarnação, mas não estão mexendo nenhuma vírgula nas suas vidas, preciso mexer sim essas vírgulas. Porque quando retornarmos ao mundo espiritual, vai nos ser feita essa pergunta. Vem cá, o que foi que você fez diante da informação da alma imortal e da reencarnação? Você mudou alguma coisa em você? Você deixou de ser, pelo menos egoísta, menos orgulhoso? Você passou a ser um pouco mais solidário, um pouco mais fraterno? Você passou a pensar no bem dos outros? Ou você continuou lá egoísta, individualista? O que você fez com a alma imortal e a reencarnação? Aí você vai dizer assim, não, espera lá. Não, o que foi que eu fiz? Frequentei o Centro Espírita lá em Itaperuna. Aliás, até conheci o Luiz Gonzaga. Não é aquele do Baião, não, tá? O homem lá de Itaperuna, do Movimento Espírita. Aí eles olham assim, tudo bem, ok, tá? Você foi amigo do Gonzaga e frequentou o Centro Espírita. Mas essa não foi a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita é a seguinte: diante de todas as informações do Espiritismo, da própria ciência, sobre a alma imortal e a reencarnação, em que você se melhorou? Essa é a pergunta. E não quanto conhecimento você acumulou, quantas reuniões você frequentou do Centro Espírita. Isso é o de menos. A questão é de você se melhorar. Se você não fez isso,
Sinto muito, mas sabe qual é a informação que tem aqui na sua ficha espiritual? Não, qual é? Nascer de novo para fazer o que você não fez. Então, não tenhamos a reencarnação só como uma informação, mas realmente como uma informação que vai nos dispor a começarmos a ser melhores, para que possamos retornar ao mundo espiritual melhores, mais felizes, e que numa próxima encarnação possamos não mais ter que passar por expiações, mas sim poder cumprir de fato uma missão mais relevante aqui na Terra. Marcos, esse finalzinho quase que você clareou mais do que tudo, porque, né, essa de você conhecer, mas não usar o instrumento a seu benefício, né, que é a sua melhora, mudança de atitudes, porque, na verdade, a sua fala nos faz pensar, para você, querido internauta, e para mim, né, nos faz pensar que, diante desse conhecimento, não tem como eu continuar o mesmo. Eu preciso mudar. Eu tenho que me mudar, né? Mudar e me mudar, né? Em termos de alteração. Porque tem aquela mudança que alguém provoca em você, né? Que é aquele que você pisa no calo dele, pisou sempre, de repente vem uma resposta que você para pensar na reencarnação, né? E tem a mudança que você mesmo tem que provocar em você. Na verdade, esta é a verdadeira mudança, em que você faz a leitura da lei de reencarnação e diz, olha, eu tenho que mudar os meus comportamentos, meus hábitos, ainda que seja um pouquinho, né? Mas isso é importante. O Marcos, teria mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre reencarnação? Já estamos bem avançados no tempo, já estamos chegando ao final. Nós temos uma literatura espírita vasta sobre a questão da reencarnação. Eu vou aqui mostrar na tela rapidamente, eu mesmo tenho um livro sobre a reencarnação, este aqui, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, lançados pela Casa Editora O Clarim, que é uma obra feita só de perguntas e respostas. Então, eu deixo aqui o convite a todos os nossos telespectadores que procurem estudar, então, a reencarnação, através dos bons autores espíritos, claro, sem nenhuma dúvida, principiando pelo O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e que tenhamos, então, na reencarnação, não apenas uma hipótese, não apenas uma teoria, mas uma realidade da nossa vida, uma realidade que é da própria lei divina. E desde já, agradecendo a você, Gonzaga, por essa oportunidade, a todos aí do seu, do IDEAC, e que possamos tentar fazer sempre o nosso melhor, porque nos melhorar é a grande chave da nossa missão aqui na Terra. Então, meu agradecimento a todos e desejando paz em todos os corações. Isso, o tema é importante, é instigante, porque é através das reencarnações nós vamos evoluindo, né? Como o Marcos foi muito claro nos seus esclarecimentos na manhã de hoje. Nós já estamos, então, nos aproximando do meio-dia, né? Quase já podemos dizer tarde, você, querido internauta, né? Mas já estamos bem próximos, né? E gostaríamos de convidar você para retornar no próximo programa, na quinta-feira que vem, quando nós vamos estar continuando aqui falando sobre reencarnação. Então, uma boa tarde para você, boa tarde ao Marcos, nosso agradecimento, sempre disposto a nos ajudar em questões como esta e outras, né? E vamos continuar, na medida do possível, trazendo o nosso irmão de vez em quando para falar um pouquinho para nós sobre Espiritismo. Que Deus nos ilumine e nós, então, damos agora tarde para você. Estamos assim encerrando o nosso Almoçando com Jesus e Kardec.